Boa tarde, boa tarde. Então vamos começar a nossa live em um dos horários mais gostosos do dia, né? No pôr do sol. Aqui no Brasil a gente não tem muito, né? Algo para falar assim, o good evening, né? Mas esse entardecer é sempre um horário muito gostoso. E a gente aproveita esse momento que geralmente ele é relaxante para a gente fazer uma live bastante interessante aqui hoje. Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de estratégia de como estudar a biologia e gabaritar as provas. Bom, geralmente, né, as pessoas pensam que a biologia é algo extremamente fácil de estudar, mas é aí que elas erram bastante. Por quê? Porque a biologia é algo extremamente extenso. Se a gente pensar desde a origem da vida, né, passando pela origem microbiota, passando pela microbiologia, pela fauna, pela flora, falando de evolução, bioquímica, é imenso o conteúdo de biologia. Só que o conteúdo de biologia geralmente desperta a nossa atenção, porque a gente é curioso. A gente quer saber do nosso corpo, a gente quer saber de algumas possíveis doenças, né? Então, as pessoas acabam tendo uma aptidão maior para estudar a biologia do que para estudar a matemática, a física, a química, mas por isso, muitas vezes, as pessoas elas acabam negligenciando o estudo da biologia. E hoje eu vou trazer para vocês algumas estratégias para que vocês possam estudar, né, e gabaritar, ter sucesso nas provas de vestibulares de vocês. Tá bem? Então, bora lá! Bom, então, muitas pessoas, né, então, pessoal aí que tá no Instagram, sejam bem-vindos, tô vendo que tem muita gente entrando. Pessoal do YouTube também sejam muito bem-vindos. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, a minha história, né? Não sabe da onde eu vim. Eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês, porque às vezes vocês me veem aqui hoje, mas não sabem de nenhum contexto. Então, bora lá, gente. Diferentemente de muitas pessoas, né, privilegiadas, eu não fui uma pessoa privilegiada na minha educação, digamos assim, né? Eu sou de origem humilde, eu vim de uma escola, estudei numa escola no interiorzinho do Tocantins. Então, se a gente já pegar o Tocantins, que lá no Sudeste as pessoas nem sabem, né, onde é que fica o Tocantins, o que é o Tocantins, e ainda ir para o interior do Tocantins, para uma cidade chamada de Dianópolis. Então, assim, a minha origem, ela é uma origem humilde. A minha mãe, cabeleireira, o meu pai, caminhoneiro, para vocês terem uma ideia. Então, assim, a minha referência de estudo, eu não tive grandes referências de estudo lá em casa, apesar de sempre estudar, da minha mãe sempre valorizar, né? Estuda, Andressa, que só assim você vai conseguir adquirir uma condição melhor de vida. Então, eu sempre tive esse grande objetivo de vida. Mas, né, assim, eu quero contextualizar a minha história para que vocês gerem uma certa identificação ou não, né, dependendo do seu contexto. Mas eu vim de uma origem humilde. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Então eu cresci sem a presença do meu pai dentro de casa. Quando chegou na adolescência, lógico que como todo mundo na adolescência, a gente começa a ter bastantes distúrbios comportamentais, digamos assim, questões emocionais, e eu tive as minhas questões emocionais. E aí, aos 17 anos, né, lá para os 13 anos, eu já comecei a dar muito trabalho, e quando eu tinha 17 anos, eu fui embora de casa. Fui embora de casa e não olhei para trás. Só que aí, para me manter na capital, no caso em Palmas, eu tive que começar a trabalhar. E eu comecei a trabalhar e percebi que, apesar de eu trabalhar, de eu estar conseguindo pagar as minhas contas, aquilo ali não ia me favorecer um futuro muito promissor. Eu ia morrer ali trabalhando. Eu falei o seguinte, não, então eu vou ter que estudar. Foi aí que eu comecei a estudar e aí veio a aprovação no vestibular. Eu passei em primeiro lugar no IFTO, né, em sistemas elétricos, um curso similar à engenharia elétrica, e eu passei em quarto lugar na biologia, que o meu sonho mesmo é fazer a biologia, e fiz a biologia. Fiz um curso numa federal, né, então assim, foi tudo custeado pelo governo. Fiz com bolsa de estudo, né, tive 2 grandes bolsas de estudo que me custeou durante toda a minha graduação. E aí, antes mesmo de terminar a graduação, eu passei no mestrado, fiz o mestrado. No mestrado eu tive muitas oportunidades, por exemplo, eu trabalhei com a National Geographic, com o Grupo Boticário, trabalhei com o pato ameaçado de extinção, né? Foi bastante legal e cheguei hoje no mercado de trabalho.
Então hoje eu sou professora, eu dou aula no ensino médio, eu dou aula no ensino superior, né? Dou aula em faculdades, principalmente em cursos relacionados à saúde, dou aula em cursinho pré-vestibular e graças a Deus hoje, depois de toda essa trajetória, eu consegui a minha independência financeira. Então, assim, lógico que eu tô querendo muito mais, né? Tenho muito mais para conquistar, mas foi graças ao estudo, foi graças à oportunidade, foi graças à universidade que eu consegui mudar aquela realidade. Então, eu até estava comentando aqui, né, mais cedo, que recentemente eu comprei meu carro, meu primeiro carro, não tive ajuda de pai, não tive ajuda de mãe, comprei o meu carro com o meu trabalho. E aí eu consegui finalmente viajar pela primeira vez com a minha mãe, né? Então eu tô super feliz, tô super satisfeita e eu quero também oportunizar isso para as pessoas. Da mesma forma que eu tive o acesso, né, que ao longo da minha caminhada eu me preparei, eu estou aqui para oferecer para vocês as dicas, tudo aquilo que eu fiz para me conseguir a minha trajetória de sucesso. Eu sei que cada um tem um sonho diferente, eu sei que cada um tem um objetivo diferente, mas é possível, é possível. É só você ter uma meta, ter objetivos, focar, né? Colocar a sua vida ali, se entregar, que você com certeza consegue alcançar os seus sonhos. Então hoje vou falar um pouquinho para vocês como que eu fiz para conseguir chegar nos meus objetivos, né? Para tentar auxiliar vocês aí também. Então bora lá, gente! Depois que eu contei a minha história, primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma meta, saber onde quer chegar. Então, vocês provavelmente, todo mundo já viu aqui Alice no País das Maravilhas, né? Então, Alice nos País das Maravilhas é um livro, na verdade, um livro de filosofia infantil. Só que ele foi transformado num filme que ficou extremamente famoso e todo mundo conhece a história. Um dia, Alice estava lá perdida na floresta e ela encontrou com um gato. E aí o gato apareceu para ela, né? E ela, muito desesperada, porque ela estava perdida, falou assim: gato, para onde eu vou? Qual é o caminho? Aí o gato perguntou para ela: onde você quer chegar? Para onde você quer ir? E ela: não sei. Aí o gato responde para ela: para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a sua meta. Onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Às vezes o seu objetivo é a aprovação no vestibular. Às vezes o seu grande sonho é passar num curso de medicina, direito, engenharia, enfim, você tem que colocar a sua meta, o seu grande sonho, qual que é? Depois que você fincar, né, digamos assim, a sua meta, aí agora você vai fazer o seu planejamento. Então, olha, para você passar no vestibular, você precisa de horas de estudo, né? Você precisa se dedicar, você tem que fazer uma prova para ser aprovado. Então você tem que estipular um cronograma de estudo. Como é que vai ser dividido esse cronograma de estudo, né? Então tem que colocar a hora, tem que colocar local de estudo, como que você vai estudar. Então tudo isso aqui, nós, né, da MVO, do nosso cursinho pré-vestibular online, a gente está preparando todo um material para poder te auxiliar. Planejamento, cronograma, quais seriam os horários mais adequados, quais seriam as questões mais apropriadas para a gente responder. Então, primeira coisa é ter meta, fazer um planejamento, né? Depois que você tem um sonho, você tem que ir lá e ir atrás dos seus objetivos. Beleza, uma outra coisa que eu queria explicar para vocês, né? Eu contei toda essa minha trajetória para vocês, essa trajetória de vida, digamos assim, só que o meu objetivo era ser professora. Eu queria muito ser professora, de cursinho principalmente. Só que olha só, se eu tivesse só focada na minha meta, né, lógico, focada na minha meta sempre, sem desviar do caminho, mas eu curti também o trajeto. Então o trajeto tem que ser gostoso. Cada um tem a sua caminhada. Eu me divertia, a graduação foi maravilhoso, né? Apesar da gente formar, digamos assim, para a gente entrar no mercado de trabalho, a universidade proporciona para a gente conhecimentos inúmeros, riquezas, amizades, né? Trabalhos em grupos, que é muito interessante. O mestrado me proporcionou, por exemplo, viajar para vários lugares, né? Ir para o meio da floresta. Então isso também é muito interessante. Então a gente tem que aproveitar o caminho. A gente quer chegar na meta, mas a gente também tem que aproveitar o caminho. Primeira dica que eu dou para vocês. Então vamos começar logo a nossa dica. Dica número 1. Encontre um lugar para estudar.
Não adianta você falar, ah, eu vou estudar, mas não tem lugar. E tente fazer isso confortável. Então, se você tiver uma mesa na sua casa, se você tiver uma cadeira, água gelada, né, deixe um ambiente gostoso para você estudar. Porque muitas vezes você não está acostumado a estudar, você não tem esse hábito. Então, se você deixar ainda o ambiente barulhento, não tem uma carteira confortável, tá ali com uma situação muito difícil, aí que você vai gostar menos ainda de estudar. Então, o seu cérebro precisa associar o estudo com algo prazeroso. Então, tente deixar o ambiente o mais confortável possível, tá? Então, primeira dica de todas é essa. Outra coisa, estude de forma constante, assim como a gente faz exercícios físicos, né? Se você vai na academia, se você quer crescer o músculo, ou então se você quer emagrecer fazendo caminhada, tem que ser constante. Não dá para ir uma única vez e pronto, tá resolvido o problema. Não, tem que fazer isso constante. Na academia, você precisa de 1 hora, 40 minutos. Não vai precisar de mais do que isso. Então, a mesma coisa você faz com seus estudos. Se a gente vai estudando biologia, 40 minutos para biologia. Depois você vai descansar e tente se recompensar com isso depois. Ah, já que eu estudei, depois que eu estudei 40 minutos, eu posso olhar uma mensagem no celular, eu posso olhar o Instagram, por exemplo, né? Então, essa é a primeira dica. Bom, a segunda dica é o seguinte, tenha disposição para aprender. Por quê, gente? Às vezes a gente vê um conteúdo e fica morrendo de medo do conteúdo. Eu sou fera em fazer isso. Por exemplo, a minha área de atuação, a minha grande formação é a ecologia. Então eu amo ecologia. Só que quando eu comecei a dar aula nos cursinhos, no colégio e na própria faculdade, eu comecei a dar aula de bioquímica. E isso me arrepiava os cabelos. Bioquímica, meu Deus! Eu não acredito que eu fiz minha formação na ecologia para dar aula de bioquímica. E para mim parecia ser absurdo, muito difícil. E eu já tinha medo daquilo. E como eu tinha medo daquilo, acabava complicando a minha vida. Depois que eu falei assim, não, eu vou ter que aprender, né? Porque eu vou ter que dar aula disso, de alguma forma eu vou ter que aprender. Então eu me abri para o conhecimento. Depois que eu me abri para esse conhecimento, eu vi que não era muito difícil. Eu vi que me dava toda uma base. Para a minha ecologia, né, estava faltando toda uma base. E essa base vinha do conteúdo justamente que eu estava com medo. Então a gente tem que ter disposição para aprender. Chega desse negócio de ficar com medo de conteúdo, né? Se vir conteúdo, a gente cai para cima, a gente vai matar. O conteúdo não vai ser melhor do que eu. Então tem até um vídeo, né, de um professor de filosofia, o Clóvis de Barro, que ele fala assim, olha, o cara escreveu, o cara pensou, é para você ler, interpretar e entender o negócio. Não é possível que você não vai entender isso, né? É uma questão de brio. Então tenha disposição para entender, para aprender, que eu tenho certeza que você vai conseguir. É lógico que todo mundo tem uma forma diferenciada de aprendizado, mas quando você conta com o auxílio de professores, de bons professores, esse processo ele é facilitado. Por exemplo, quem aí já não teve um professor de matemática que colocava muito medo? Só que aí, às vezes, a gente tem um professor de matemática que é muito bom e a gente acaba amando aquele conteúdo. Então, o professor também faz todo o diferencial. Se você estuda com bons professores, é lógico que você tem muito mais facilidade para entender o conteúdo, para trilhar esse caminho aí do conhecimento, tá? Beleza! Então, a dica número 1 foi escolher um local confortável. Dica número 2, ter disposição para aprender. Chega de medo, tem disposição para aprender, né? Sangue no olho, lava a cara e bora pro combate. Bom, dica número 3. Primeira coisa, gente, você tem que saber qual é o seu nível. Como é que você está começando a estudar? Qual é o nível de estudante que você é? Às vezes você está no nível avançado, às vezes você está no nível intermediário e às vezes você está precisando da base mesmo. Como que você vai saber isso? Resolvendo questão. Então, a primeira coisa que começou a estudar é resolver questão. Então, pega ali questões e começa a resolver. Começa a resolver questões. Olha, conseguir resolver todas as questões, você está excelente. Passa para o próximo conteúdo. Ah, não, já errei bastante. Então, qual foi o ponto que você errou?
volta lá e estuda esse conteúdo. Agora, se você realmente errou, assim, muitas questões, não tá indo de jeito nenhum, é porque tá faltando base para você e você tem que estudar desde o início. Então, para medir como que é o seu nível de aluno, como é que tá seu nível de resolver questões, porque a gente quer ser aprovado no vestibular, né? Comecem resolvendo questões. Professora, o problema é o seguinte, o edital é enorme, às vezes a gente tem um conteúdo imenso para estudar, como que eu faço? Aí é nesse momento, gente, que você tem que contar com professores especializados, com professores que já entendem a prova. Que eles sempre acabam repetindo mais os conteúdos. Então o FT, gente, o primeiro conteúdo que mais cai no FT é citologia. Então a gente tem a citologia, estudo das células, caindo muito, depois é botânica. Então as provas, elas repetem padrões. Vestibular é estratégia, concurso é estratégia. Você não dá para você estudar um mundo inteiro. Então você tem que ver, você tem que conhecer a sua prova, você tem que conhecer a sua banca e tentar entender quais são os conteúdos mais relevantes, aqueles que mais caem. É nesse processo que um professor, por exemplo, ele pode te auxiliar. Ele pega, ele já conhece a prova, ele já sabe mais ou menos o banco de questão e ele te auxilia para um caminho, digamos assim, ele facilita o seu trabalho, porque às vezes você está perdido num mundo de informação. É muita informação para todo lado e você não sabe por onde começar. O professor, ele vai te auxiliar, ele vai mostrar o caminho que você tem que trilhar para chegar mais fácil no seu resultado, né? Você pode ir sozinho, né? É possível chegar, mas juntos somos mais fortes. Então, quando a gente tem um facilitador do processo, isso ajuda infinitamente, tá? Então, como eu falei para vocês, tem que resolver questão, tem que saber qual que é o seu nível. Se o nível estiver baixo, tem que estudar. E outra coisa, conte com um professor para esse professor te auxiliar, né? Te mostrar qual que é o caminho das pedras, digamos assim. O que mais cai na Uniteams, o que mais cai na UFT, o que mais cai na Unirg, no IFTO, no ITPAC, enfim, vários vestibulares aí, né? Principalmente aí voltado para os vestibulares regionais, que eu imagino que seja o grande interesse de vocês, né? O que vai cair? Então, nesse processo também os professores auxiliam, os professores já têm banco de questões, já têm as provas antigas, já têm as provas comentadas, então, querendo ou não, isso realmente facilita, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora vamos, isso aqui é um geral, né? Agora vamos para a especificidade da biologia. Primeira coisa, gente, muita gente fala que a biologia é um decoreba, é muito nome e acha que é só decorar. Gente, biologia não é decorar, biologia é a coisa mais lógica que existe no mundo. É lógico que eu falei, é uma disciplina extremamente grande, então a gente tem que ter assuntos que são prioridades, digamos assim. Mas as palavras, os nomes que aparecem na biologia têm sentido. Por exemplo, quando a gente fala de carboidrato, né? Então, quando a gente estuda lá a bioquímica, a gente está falando de carboidrato, dos açúcares, né? Carboidrato, todo carboidrato vai terminar com ose. Então, glicose é um tipo de carboidrato. Frutose é um tipo de carboidrato. Então, toda vez que termina com ose, eu sei que eu já estou falando de um carboidrato. E isso é uma questão que cai no vestibular. Ah, o que é uma glicose? Aí tem lá carboidratos, lipídios, vitaminas. Ah, não é possível que você vai errar um tipo de questão. É só entender a palavra. Outro lugar que tem muito nome, por exemplo, é quando a gente está estudando enzimas. Né, quando a gente está estudando a parte de enzimas, né, de metabolismo, de digestão. Então, toda enzima vai terminar com ase. Então, se eu tenho aí lipase, lipase vai digerir lipídios. Amilase, amilase vai digerir o quê? Amido. Então, assim, vocês estão entendendo como tem uma lógica, como tem um sentido as palavras na biologia? Então, não é algo aleatório. Eu tenho que ter ali um sentido para aquilo. Quando a gente fala de classificação biológica, né, a gente fala IDA, INAI, de família, de subfamília, tudo isso também, as palavras, os nomes me indicam qual é a classificação biológica que eu estou trabalhando, né? Então, tudo isso é extremamente importante.
Eu costumo falar o seguinte, né? Quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu peço para eles fazerem um vocabulário da bio. Então, assim como você estiver estudando uma outra língua, digamos que você está estudando inglês, tem algumas palavras lá que você não vai saber e você tem que colocar o significado. A mesma coisa com a biologia. Então, o vocabulário da bio é importante, é interessante. Às vezes, a gente pode até fazer um post-it. Coloca a palavra que você acha difícil e atrás você coloca o significado. Aí coloca no espelho, coloca na cabeceira da cama e aí é só sucesso. Eu te garanto que você não vai errar. Então lembre, as palavras da biologia, elas podem ser sim, algumas vezes complicadas, mas todas elas têm sentido. Uma vez que vocês entendem o sentido da palavra, isso vai facilitar a sua vida. Isso vai acontecer uma fluidez que você nem vai ver. Beleza. Então a próxima dica: não decore. Não fica decorando coisinhas. Então, assim, é diferente, por exemplo, de outras disciplinas. Se, assim, até o professor Leonardo tá por aqui, né, tá vendo a gente, se eu não me engano, na física a gente tem algumas formulazinhas, né, aquela via vó atrás do toco, né, aquelas questões de velocidade. Faz muito tempo que eu estudo física, mas a gente tem os decorebas, digamos assim, pra gente lembrar da fórmula. Na biologia, isso não funciona. Você tem que entender o processo. Então, tem que entender o processo, como é que funciona todo o mecanismo. Como é que funcionam as questões que são realmente difíceis na biologia? Eles unem dois conteúdos. Por exemplo, uma questão de fisiologia, geralmente é uma questão difícil. É uma questão que une sistema cardiovascular, né, coração, sangue, com osmose, que é o movimento da água dentro das minhas células. Quando eu tenho muito soluto, essa água sai, vai para onde tem mais soluto. Lógico, vai sair da onde? Se eu estou falando de sistema cardiovascular, ela vai para as veias, né? Vai sair das células. Com isso, eu tenho um aumento de pressão sanguínea. Então, o vestibular, ele te cobra o processo. Ele vai relacionar sistema cardiovascular com osmose. Na verdade, são processos simples, mas aí ele coloca junto, porque você vai precisar desses dois conceitos. A partir do momento que você entende esses dois conceitos, aí sim, aí você consegue resolver a prova tranquilamente. Então esquece questão de decoreba, não decore, apenas entenda o processo. Se você não entender o processo, é isso, volta lá, estuda, né? Procure o professor, tire dúvida com o professor até entender o processo. Não se apegue a nomes, se apegue ao processo. Entenda a fisiologia, o mecanismo do negócio ali que está acontecendo, tá? Outra coisa que cai muito, assim, que são consideradas questões difíceis, né, que são questões assim interdisciplinar na biologia, que a gente tem muita leitura de gráfico. Então, na biologia, quando a gente fala, por exemplo, de enzimas digestivas, na minha boca, o meu pH é neutro, pH ali em torno de 7. No estômago, o pH já é 3, já é ácido. Já quando eu chego ali no intestino, o pH tem que ser alcalino, né? Então, acima de 7. Então, o que acontece? Nas questões de biologia, que geralmente cai, né? O sistema digestivo mais as enzimas, eu tenho ali gráficos mostrando onde existem as atividades enzimáticas, né? E quais são os pHs. Gente, são gráficos simples, gráficos extremamente simples, facinho do aluno gabaritar a prova. Só que o que acontece? Aluno vê prova com gráfico, fica com medo e sai correndo, né? Pula a questão. Então é por isso que é importante você entender a interdisciplinaridade. Você não pode só estudar a biologia longe da matemática, né? Longe ali da interpretação de gráficos. Tudo faz parte. Na verdade, a gente divide o conhecimento para facilitar, mas o conhecimento, ele é um só. Então, leitura de gráficos é super importante. Quando tiver uma questão com gráficos, já lembra, já coloca sua aguinha gelada, com gelo, já senta de forma confortável e é nesse momento que você vai responder uma questão difícil, mais uma vez, para associar o seu cérebro com a sensação de prazer, né? Dessa forma, vocês vão ver. No início pode ser difícil, depois vai ficando fácil. E outra coisa, conte com auxílio de professores bons, qualificados, né? Conte com auxílio de professores que eu vou te falar que esse caminho ele fica muito mais curto. Beleza.
Outra coisa também que é super importante, além da leitura de gráfico, é a interpretação de imagem. Então, por exemplo, na UFT desse ano, né, a prova que a gente teve a mais recente, o que a UFT fez? A UFT ela mostrou ali imagens de uma mitose. Então tinha lá prófase, metáfase, anáfase e telófase, tinha uma imagem, né, uma imagem real daquele processo. Ele pedia para o aluno colocar onde é que estava a prófase, qual que era a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, mais uma vez falando para vocês, não decorem, entenda o processo. Uma vez que você entendeu o processo, você sabe o que está acontecendo em cada uma daquelas etapas. Então, assim, foi uma questão que muita gente errou, mas quem de fato entende o processo, foi uma questão extremamente simples e fácil, né? Então, entenda também o processo e não decorem nada. Uma coisa super interessante, que eu gosto assim, já dica, né? Dica valiosíssima. Eu faço isso, peço para os meus alunos fazerem e dá sempre resultados extraordinários, que são mapas mentais. Então, o que é um mapa mental? O mapa mental é você articular as ideias daquele conteúdo. Então, olha, você resolveu questão, já viu o seu nível mais ou menos, você estudou a aula e agora você vai fazer o seu resumo. Só que ao invés de você fazer um resumo escrito, um texto corrido, você coloca ele através de uma imagem que você consegue perceber o todo sem precisar ler o texto. Então aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês alguns mapas mentais que eu faço. É só para vocês terem uma ideia. Então esse aqui, sistema respiratório. Então aqui eu tenho um desenho do sistema respiratório e eu tenho eu tenho aqui, ó, quais são os componentes do sistema respiratório e a função de cada um deles. Esse aqui é um tipo de mapa mental. Aqui, ó, sistema excretor. Eu também faço isso. Isso aqui, gente, além de eu fixar o conteúdo na minha cabeça, é muito mais fácil para me revisar. Antes da prova, em vez de eu ler um conteúdo corrido, eu vou dar uma olhada disso aqui. É muito interessante também que é feito à mão, porque quanto mais tempo você passa ali, mais tempo você vai fixando aquele conteúdo, né? E lógico, você acaba lembrando com muita mais facilidade. Deixa eu só mostrar para vocês um da minha aluna, né? Então, esses aqui são mapas mentais feitos pela minha aluna. Vocês viram que os meus mapas mentais, eles são mais práticos, né? Mas tem gente aí, principalmente as meninas que gostam de inovar, tem aquelas pessoas que são desenhistas, né? Então, olha só, isso aqui é uma estrutura da flor, a coisa mais linda do mundo, né? Tem as pétalas, as sépalas, tem toda a estrutura aqui e ela organizou de forma muito linda e muito lúdica. Aqui o mapa mental dos mamíferos também, aqui já no grupo dos animais. Então isso aqui é muito fácil, gente. Uma vez que eu pego antes da prova para me revisar, é muito mais fácil do que eu ler, por exemplo, um texto corrido. Depois faz as questões, eu quero ver se você não vai acertar. Pelo menos assim 80, 90% das questões, se não 100% das questões, você vai acertar, fazendo esse esquema que eu tô falando para vocês. Gente, uma outra dica, né? Pra gente ir finalizando aqui a nossa live, que também é super interessante, é fazer leituras de material que não seja apenas o livro didático, que não seja, por exemplo, revistas científicas, né, de literatura científica para o grande público. Super interessante, O Mundo Estranho, Scientific American, né? Então são todas revistas que estão aí no auge, geralmente tem possíveis temas que caem nas provas, né? Então isso é muito bom. Outra coisa relacionada a curtir o processo. Vocês têm livros, né, extremamente interessantes que contam a história da biologia de forma super didática e não tão dura como nos livros didáticos. Então essa aqui, ó, Biologia, Ciência Única. Isso aqui vai contando toda a história da biologia. Quando você quer estudar evolução, por exemplo, evolução, esse aqui é um livro de evolução que eu vou te falar a verdade, eu só compreendi de fato a evolução depois que eu li esse livro. Então assim, linguagem extremamente acessível e profunda. Esse outro livro aqui, até tem a participação do meu orientador, que é Ecólogos e Suas Histórias. Eu particularmente gosto muito de biografia, né? Então eu gosto de assistir
biografias, eu gosto de ler biografias, e nesse livro ele traz algumas biografias de alguns ecólogos. Então vocês provavelmente já devem ter falado de Lamarck evolucionista, mas o Lamarck, por exemplo, ele era na verdade um ecólogo. E aqui conta toda a teoria de Lamarck, e uma coisa super interessante que eu aprendi aqui é que Lamarck, por exemplo, ele era clérigo, né? Ele fazia parte do clero, e ele era fixista. Ele não acreditava que as espécies se transformavam. E aí ele foi observando isso ao longo dos seus estudos, e aí ele foi contra todos os seus princípios, por falar que as espécies elas acabam se modificando. No final, tem até uma história que ele morre cego, triste e sozinho. Não vou te contar por quê, vai ter que ler a história, mas assim, além de você aprender a biologia, você também pega uma história extremamente instigante, extremamente interessante. E esse aqui, para finalizando, é o livro mais interessante que eu já li em toda a minha vida sobre literatura científica. Fala assim, ó, O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. Então vai contando a história do câncer. O câncer é uma célula que ela é mutada e ela começa a ter comportamentos diferentes. Então isso aqui é um médico que é biólogo, inclusive, que ele trabalha com oncologia. Então ele começa a pesquisar o câncer, começa desde a origem, desde os primeiros relatos do câncer, até de fato os pacientes dele, né, as mortes que ele convive, os tratamentos que dão certo. Então é uma história que conta o câncer, conta os processos celulares e ainda é uma história extremamente intimista e assim, super interessante. Do mesmo autor, eu vou ter esse outro livro chamado O Gene. O Gene conta toda a história da genética. Então, desde lá de Mendel até a clonagem, transgênicos, todos os avanços que a gente tem hoje na área da genética. Muito, muito, muito interessante. Para vocês terem ideia, né? Eu quando li esse livro aqui, chorei lágrimas, né? Quando Mendel morreu, né? Ele é tão intimista que ele conta a história de Mendel. Quando Mendel morre, eu choro. Então, ao mesmo tempo que você estuda a disciplina, você está dentro de uma narrativa, de uma história, né, de um romance. Então, é muito bom mesmo. Como eu falei para vocês, curtam o processo. Curtam o processo. Vocês têm que ter meta. Vocês estão se organizando para alcançar a meta, mas também curtam o processo, né, da melhor forma possível. E conte, lógico, com a melhor equipe de professores que está disponível. Então, gente, eu vou encerrar a live por aqui, tudo bem? Essa é uma live promovida pelo cursinho pré-vestibular MVO, né? Que a gente é uma equipe de professores, principalmente aí de ciências da natureza e das exatas, voltada para o vestibular e para o vestibular regional. Então, quando a gente fala aqui de Tocantins, dos principais vestibulares que a gente tem aqui no Tocantins, essa equipe que eu faço parte está preparada para te auxiliar. Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, manda um direct, escreva um comentário, entre em contato com a gente, que logo depois a gente entra em contato com vocês também. Então eu espero que essa live ela tenha sido útil para vocês. Eu espero que realmente essas dicas façam a diferença na vida de vocês. E bons estudos, e eu te encontro lá pra gente comemorar a sua aprovação junto. Tá bem? Então, eu fico por aqui.